Hoje, gente, é dia do nutricionista e a gente vai conversar, é claro, com uma nutricionista daqui a pouquinho. Vamos falar sobre como, trabalhar a nossa mente para mudar os pensamentos em relação à comida. E olha, nunca se falou tanto sobre nutrição, saúde e dietas, não é mesmo? E paradoxalmente, a população mundial, gente, nunca ganhou tanto peso como nos dias atuais. Eu acho que tem algo, que a gente precisa então refletir. Vamos falar com a nutricionista Mariana Armentano, que vai dar algumas dicas sobre como ter uma boa relação com a comida e usar a alimentação ao nosso favor. Para falar então dessa importância da mente, voltada para a alimentação natural também, chamado Mindful Eating. Mari? Tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente ao RF News. Obrigada pelo convite novamente aí para participar do RF News. Muito obrigada. Isso mesmo, gostei daí do que você falou. Realmente a gente é bombardeado praticamente diariamente, com informações na internet, na televisão, sobre alimentação, sobre nutrição. Muitas vezes essas informações são passadas por profissionais qualificados, capacitados, informações que a gente pode confiar, porque existe um estudo, um embasamento científico por trás. Por outras vezes, essas informações são passadas por pessoas que não têm tanto conhecimento, alguns influenciadores, sempre bem intencionados, acredito, mas eles não têm embasamento científico para passar certas informações e aí criam uma confusão, sabe, na cabeça da sociedade, das pessoas que querem se alimentar melhor, mas não sabem ainda como fazer. E esse excesso de informações atrapalha mais do que ajuda. Ô Mari, o que tem acontecido atualmente? Por que se fala tanto em dieta? Olha, todo mundo quer comer melhor, A gente acredita que os hábitos alimentares atuais, por conta da industrialização, estão adoecendo a sociedade, Hoje a gente tem o maior número de obesidade, o maior número de doenças metabólicas, diabetes, hipertensão. Realmente a sociedade está adoecendo mais por conta da alimentação, do excesso de comidas industrializadas. Então, a gente está precisando realmente resgatar velhos hábitos, pensando aí nos hábitos dos nossos avós, voltar a ter mais contato com os alimentos vindos da terra, mais coloridos, para comer melhor. E falando em comer melhor, a gente tem que praticar uma coisa chamada Mindful Eating, que eu vi que você falou também, bem interessante esse termo, Um pouco estranho porque é em inglês, Mindful Eating. O que ele significa? Comer com atenção plena. Hoje em dia as pessoas comem sentadas na frente da televisão, A gente vê muitos adolescentes fazendo esse tipo de coisa, ou no telefone celular, ou na frente do computador, ali trabalhando, as pessoas comem com pressa, e aí essas pessoas não observam o que estão comendo, sabe? Comem sem estar presente naquele momento. E é muito importante a gente comer com atenção plena, presente no momento da refeição. Como fazer isso, Eu gostaria até de comentar que hoje é dia do nutricionista. Primeiro, parabéns para você, Mariana. Que, na verdade, a Mariana também é uma jornalista, Tinha uma carreira de muito sucesso aí no jornalismo, mas sempre foi apaixonada, pela área de nutrição, sempre com as suas receitas, as suas dicas ali maravilhosas, e aí decidiu fazer nutrição. Parabéns para você, que também está se saindo muito bem. Eu gostaria até de comentar sobre isso, porque você faz umas receitas, inclusive, dá dicas de receitas para as pessoas que fazem a consulta com você, exatamente com a ideia de, por exemplo, enganar o cérebro ali, Tem aquele pão de queijo falso, que na verdade não é o pão de queijo, mas tem um gosto muito bom. E essas outras receitinhas que eu não me lembro todas aqui, que você poderia até falar aqui, que eu acho que é exatamente isso, Às vezes a gente vai lá no rapidinho, eu não sou exemplo, Eu sei que eu não sou. A gente vai no rapidinho ali, coloca o pão de queijo congelado, no forno e tá ótimo, mas não, tem um caminho que é claro que a gente precisa ter realmente esse tempo e também disponibilidade e trabalhar a nossa mente, Conta um pouquinho dessas receitas e como começou esse seu desejo, por ser uma nutricionista, esse sonho de ser uma nutricionista e de passar isso para as pessoas. Legal, legal.
Pois é, essa vontade de ser nutricionista, de trabalhar com saúde, com alimentação, eu acho que existe um caminho muito bonito em promover saúde através da alimentação, né? Quanto mais próximos à natureza, quanto melhor a gente se alimentar, mais saúde a gente tem. Isso é uma coisa que eu aprendi desde pequena, com meu avô, com meu pai, e daí que surgiu essa vontade, né? Mesmo sendo jornalista, eu sempre pratiquei a nutrição, sempre pratiquei a boa alimentação comigo, com a minha família. E falando aí desses alimentos que a gente chama de funcionais, né? Essas preparações também funcionais, você falou do pão de queijo, tem algumas preparações que muita gente não abre mão, né? Tem gente que gosta de pizza, que gosta de hambúrguer, que gosta do pão de queijo, aí as pessoas que são de Minas Gerais, né? O pessoal de Minas gosta muito do pão de queijo. Existe uma forma da gente preparar uma refeição, preparar ali uma alimentação de forma funcional, aumentando os benefícios daquela preparação, né? Por exemplo, a gente consegue substituir alguns alimentos, colocando mais raízes, mais tubérculos, o pão de queijo, por exemplo, né? Em vez de colocar ali o polvilho, a gente pode colocar uma batata baroa ou uma batata doce, a gente pode melhorar o valor nutricional daquele alimento substituindo alguns ingredientes. A gente pode fazer isso, na verdade, em diversas preparações, até no arroz. Eu não gosto muito disso, não, mas tem gente que faz arroz de couve-flor. Né? Eu acho que arroz é arroz, couve-flor é couve-flor. Mas tem como fazer diversas preparações substituindo os ingredientes por alimentos funcionais que têm um papel nutricional mais importante, com mais benefícios para o nosso organismo. Sem dúvida. Eu lembrei agora do pão de queijo de frigideira que você ensina, que eu achei bem interessante. Você coloca ali nas suas redes sociais, porque fica o mesmo gosto e tem ali uns ingredientes que não engordam tanto, né? É verdade, é verdade. Vai ovo, se eu não me engano. Eu não lembro de cor aqui a receita, qualquer coisa eu posso depois até passar para vocês aí, se vocês quiserem postar ou falar disso algum outro dia. Mas existem diversas receitas que são mais saudáveis. Não é nem que não engordam, a gente não pode pensar nisso. Quando a gente pensa até em emagrecimento, a gente pensa mais em saúde, né? A gente tem que promover desinflamar o corpo, né? Se alimentar melhor, oferecendo ao nosso organismo mais vitaminas, mais minerais, mais compostos fitoquímicos, mais compostos bioativos para favorecer o melhor funcionamento das nossas células e, com isso, o emagrecimento indireto, sabe? Porque não é o objetivo da alimentação saudável. Eu gosto de dizer que a melhor dieta é aquela que não parece uma. Sem graça, sem sal, sem tempero. Dieta não é assim. A boa dieta, ela é saborosa, ela é rica, porque ela é colorida, rica em vegetais, em frutas, em folhosos, em proteínas de qualidade. Então, a gente tem que abandonar essa crença aí de que fazer dieta é algo muito sem graça ou caro, porque comida de verdade não tem que ser caro, né? O caro de verdade são os industrializados, né? E a comida de verdade, se a gente pensar aí nos alimentos da época, né? Não nos alimentos que estão fora da época e colocam agrotóxicos ou são orgânicos, os que são da época, que estão dando naquele momento, naquele período do ano, esses alimentos são mais em conta para o bolso do consumidor e são mais saudáveis porque levam menos agrotóxico para serem produzidos. Dia a dia agitado e o excesso de informações que recebemos, muitos de nós perdemos então essa conexão, né, com o nosso corpo, o momento de alimentar. Tem gente, igual você falou, que assiste televisão comendo ou até mesmo trabalhando, e isso é um problema, na verdade, porque aí a gente tende a comer mais e comer besteira, seria isso? Isso, e sem consciência, a gente para de ouvir, de prestar atenção nos sinais que o nosso corpo emite o tempo todo, né? Hoje em dia a gente não tem mais aquela história de comer de 3 em 3 horas. O ideal, que prega o Mindful Eating, é a gente prestar atenção nos nossos desejos, nos sinais de fome e saciedade. Eu estou com fome agora? Sempre se pergunte, sem julgamentos. Se pergunte, eu estou com vontade de comer uma refeição grande, uma refeição pequena, algo quente, algo mais frio? Sabe? E quando fizer o prato, quando for montar o prato, observe os alimentos. Veja que qualidade tem aqueles alimentos. São alimentos que vão
te beneficiar, são coloridos, ali é um prato equilibrado, né, em proteínas, em cereais, em vegetais. Sempre se pergunte isso, se pergunte o tamanho da sua fome, se aquela refeição está te atendendo, procure mastigar bem os alimentos, é super importante. As pessoas, quando comem com pressa, não mastigam bem os alimentos. É muito importante também descansar os talheres na mesa a cada garfada. Dá uma garfada, mastiga, 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 coloca os talheres ali na mesa. Só depois de engolir que você pega mais uma garfada. Observe bem o que você está fazendo. Se pergunte: estou comendo rápido demais? Estou comendo devagar demais? Já estou saciado? A gente precisa fazer esse autoquestionamento sem julgamento para a gente se respeitar. Eu acho que o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena, é uma questão de autorrespeito, para a gente se alimentar melhor, sempre ouvindo as sensações do nosso corpo, os sinais de fome e saciedade, e comer com consciência, sempre escolhendo bem os alimentos, pensando nisso. Precisa estar mais perto da natureza, comer de forma mais natural, mais colorida possível, para ter mais saúde. Sem dúvida. E a gente tem aquele truque que parece antigo, mas na verdade é muito importante, né? Muito se falou disso já, né? Do prato e do que a gente deve colocar no nosso prato. E eu gostaria, a gente está aqui com uma foto, Mari, eu gostaria que você comentasse então. No prato tem que ter o quê? A gente está vendo aqui vegetais em geral, carboidratos, proteínas. Fala um pouquinho dessas escolhas que a gente deve fazer. Perfeito. Esse é um prato equilibrado em macronutrientes, né? Carboidratos, proteínas e os vegetais. Percebam aí, pessoal de casa, que a metade do prato tem que conter vegetais. Qualquer vegetal, tá? Que você goste. Brócolis, tomate, berinjela, pepino, cenoura, pimentão, os vegetais que você quiser. Alface, rúcula, os vegetais verdes escuros são excelentes para a nossa saúde. Metade do prato. Um quarto do prato a gente completa com os carboidratos de qualidade, de preferência os cereais integrais, né? O arroz integral. Se quiser colocar um macarrão, é aí que ele entra, o macarrão de preferência integral. Os tubérculos, as raízes, como mandioca, batata doce, né, a batata inglesa, é nesse um quarto. É aí também que entra o arroz e o feijão tradicional aí dos nossos brasileiros, um quarto do prato. O outro, um quarto do prato, que a gente mostrou ali na imagem, é com proteínas de alto valor biológico. Que proteínas são essas? Que tem todos os aminoácidos essenciais. Carnes, bovina, suína, frango, ovos, peixes e frutos do mar, miúdos, essas são as proteínas de alto valor biológico que devem compor o nosso prato nas refeições principais, almoço e jantar, ok? Eu sempre sugiro também cozinhar com uma gordura boa, como o azeite de oliva, e de sobremesa, para beneficiar o nosso organismo na questão das fibras, na absorção de ferro, sempre uma frutinha, gente. Nenhuma sobremesa é melhor que uma fruta pura, sabe? Uma fruta in natura ali, da sua forma inteira. Por exemplo, uma laranja, come a laranja com bagaço e tudo, tá? Sabe? Uma goiaba, que também tem muita vitamina C, com casca e tudo. A laranja, aquela casca de fora não, mas com bagaço, aquela partezinha branquinha. A fruta é a melhor sobremesa que a gente tem. Sem dúvida, Mari, como sempre falando muito bem, a gente tem também a pirâmide aqui que mostra o quanto a gente deve comer de determinados alimentos, né? Que eu achei muito interessante também. No topo ali da pirâmide tá as frutas, legumes, folhosos, azeite. E aí eu deixo para você comentar que você sabe do assunto mesmo. Eu só tô mostrando aqui. Comenta pra gente então. Olha, essa pirâmide ela é muito interessante. É a pirâmide do padrão mediterrâneo. O que é esse padrão? É um padrão alimentar adotado pelos povos ali que banham o Mediterrâneo, que tem a saúde reconhecidamente otimizada, né? Então, na base da pirâmide, se a gente observar aí, estão atividade física, refeições aproveitadas em companhia, aquilo que a gente estava falando, de evitar ficar no celular, na televisão, mas comer em companhia tem que ser um momento ali de prazer. Na base da pirâmide alimentar estão as frutas, legumes, leguminosas, as folhas, né, os folhosos, azeite de oliva, de preferência extra virgem, oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, nozes, sementes de girassol, de abóbora, chia, gergelim, grãos integrais
e as especiarias, né, como cúrcuma, açafrão, gengibre. Acima dessa base aí, que essa é a base das refeições, tá? Como eu falei, os vegetais. Acima aí temos os peixes e os frutos do mar, né? O consumo indicado é de pelo menos 2 vezes na semana. Acima dessa parte aí temos os frangos, os ovos e os laticínios, né? Sempre em quantidades ali moderadas, diariamente, quantidades moderadas, todos os dias. A carne vermelha está acima por ser um alimento mais inflamatório, mas muito importante, né? Por conta dos aminoácidos e do teor de ferro, é super importante, de zinco também. Carne vermelha, ali 2 vezes na semana, tá um bom consumo, 2 vezes na semana. E acima da pirâmide, lá no topo, é a cerejinha, né? O doce, para você ver a proporção. Vegetais na base, né, da nossa pirâmide, e o docinho ali no pico, no cume da nossa pirâmide, para mostrar que o consumo dos doces tem que ser realmente bem restrito. E tem aí também a hidratação frequente, né? Todos os dias, pelo menos 2 litros de água, equivalente aí a 8 copos de água por dia. Isso para todo mundo. Existe um cálculozinho em relação ao quilo de peso, dá para multiplicar 35 pelo quilo, o seu peso, né? Por exemplo, se você pesa 60 quilos, multiplica por 35, essa é a quantidade em litros que você deve beber todos os dias de água pura, de preferência. Olha, eu ficaria conversando horas sobre esse assunto aqui, mas já estouramos o nosso tempo, mas foi uma explicação muito bem feita. Eu acho que a gente conseguiu dar o recado, então, aqui sobre comer saudável. E parabéns pelo Dia do Nutricionista, com excelentes dicas aqui, então. Muito obrigada. E respondendo a enquete, eu adoraria participar da tomatina e dessa guerra de tomates. Você adoraria? Pois é, você viu? Nós já pensou, Mari? Você já foi na Espanha nessa época do ano? Nunca fui, mas eu já sabia dessa festa, sempre tive vontade de participar. Acho que deve ser uma maravilha. Vou te convidar aqui para vir na redação para a nossa Guerra do Tomate, hein? Vamos, vou topar. Muito obrigada, viu? Excelente noite para você.